suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! A gente vai dando continuidade à sessão, né? Já falamos de metaverso, como já tem sido citado em algumas outras oportunidades. Agora a gente vai falar, pessoal, de redes neurais, né? O sistema FUSE ou neurociência aplicada à API. Alguém já ouviu falar? Quem não ouviu falar, vai ouvir hoje aqui. Fique à vontade para tirar todas as dúvidas, né? A gente vai apresentar o professor Fábio Crichtini. Consegui falar, hein? Consegui falar. O professor Fábio Crichtini, pessoal, ele é formado em engenharia de produção, é doutor em engenharia de produção pela COP, UFRJ, e hoje está dando aula na escola, né, professor na Escola Politécnica do UFRJ, certo? Então, professor, eu estou curiosíssima, assim, apesar de já conversado com você algumas outras oportunidades, a gente fez um trabalho juntos, pessoal, na Agência de Inovação do UFRJ, né, onde tinha um projeto lá de entrevistas, onde a gente entrevistava agentes, né, expoentes na área de inovação, enfim, especialmente no Rio de Janeiro. E o professor Fábio foi um dos meus entrevistados, né, esse foi um projeto que a gente fez no ano passado, muito bacana. E hoje a gente está junto aqui novamente, pessoalmente, né, a convite também da OMP aqui para poder participar e passar um pouco do conhecimento deles para vocês. Professor, você fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado a todos. Está entrando ali. Queria agradecer o convite. A professora Cone também. A Raquel cuidou muito bem de mim, então fui super bem tratado, me acompanhou, não tive problema nenhum. Isso. E como professor da UFRJ, a gente sempre está disponível para contribuir, né, aos chamados dos colegas. Bom, bom dia a todos, eu sou Fábio Crichtini, eu sou Departamento de Engenharia Industrial da Escola Politécnica. Vou fazer uma apresentação sobre sistemas de lógica fuzzy. Não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar em lógica fuzzy, né? Assim, inteligência artificial, né? Então, o que eu vou falar é de lógica fuzzy, né? Então,
A gente vai ver bastante essa pertinência dentro de propriedade intelectual, embora eu não seja especialista em propriedade intelectual, mas vou falar de novos produtos, né, de disrupturas, né? Então, acho que faz todo sentido a gente falar um pouco disso. E entender, né, um pouco das limitações que nós temos, né? Hoje eu posso dizer que eu vivo num mundo que talvez seja diferente de vocês, mas que seja o mesmo mundo que vocês nasceram, né? Aí, isso é um pouco complicado. Então faz um pouco o link aí com essa questão do metaverso, né? De toda essa digitalização, né? E basicamente meu intuito aqui é que vocês saiam daqui pelo menos tendo uma noção, uma primeira abordagem sobre o que é a lógica fuzzy, como isso pode e como já transformou o mundo, né? Sem que nós nem tenhamos percebido de uma forma tão presente. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, tudo, mas esse espaço aqui, por exemplo, ele está sendo climatizado por um ar-condicionado que se regula automaticamente, que não deixa o ambiente seco demais, né? Quando você freia o seu carro, ele tem um freio ABS, ele não trava o pneu, como, por exemplo, talvez o carro que os nossos avós tinham, né? Ele tem um sensor inteligente no qual ele não deixa o pneu patinar, né? E aí tem uma frenagem mais eficiente. Então, assim, esse celular, essa câmera mesmo, né, que está aqui gravando a gente, transmitindo para os alunos que estão em casa, os participantes que estão em casa, provavelmente tem um foco automático, né? Se autorregula. Mas como que ele se autorregula, né? Então, a gente está falando aí de uma série de algoritmos, de sistemas que estão coletando informações, processando informações e entregando informações e que fazem esses produtos mais inteligentes, né? Então, eu vou entrar nisso. Apresentação um pouco longa, tem alguns cases de aplicações que foram desenvolvidas também lá no Laboratório de Lógica Fuzzy da UFRJ, onde eu sou pesquisador. Hoje eu já posso dizer até que eu sou sênior, mas perto dos pesquisadores até lá, eu sou júnior ainda, né? Liderado pelo professor Carlos Alberto Nunes Cossenza. E aí eu vou falar um pouco das aplicações, tem uma parte talvez matemática que a gente passe um pouco mais rápido, para a gente tentar ganhar um pouco espaço para discussão, né? Vocês não precisam ficar preocupados com a questão de o professor de engenharia vai chegar aqui, porque eu já não sou engenheiro, tá? Eu sou produtor cultural de formação de graduação, fiz mestrado, doutorado na engenharia de produção, fiz gestão de projetos, MBA, enfim, na verdade eu caminhei para perto da engenharia por uma necessidade, uma condição toda da minha vida, mas talvez eu tenha me desenvolvido bem em lógica fuzzy justamente pelo fato de não ter sido um engenheiro tradicional, né? Enfim. Então, assim, o que a gente vai abordar aqui, né? Vou fazer uma breve introdução da capacidade de sistemas de tratamento de dados, que a gente está falando de tratamento de dados, né? NFTs são dados, né? Transações de dados, tudo que a gente está falando em termos disso, para fechar um cadeado lá de um blockchain, para abrir, né? Contendo incerteza em aplicações modernas em que a vagueza e a ambiguidade convivem. Nesse contexto ferramental nebuloso surge, né, a lógica fuzzy surge, né, com essa capacidade de dialogar com os diferentes níveis de incerteza. Então, quando a gente está falando aqui do futuro a Deus pertence, né, quando a gente está falando aqui, o que vem por aí, né, vamos tentar transpor o futuro, a gente tem que entender que o futuro está cheio de incerteza, né? E aí, como dialogar com a incerteza, né? Então, vou mencionar essas experiências, né? E, ao final, vou dar um espaço para a gente discutir como essa tecnologia disruptiva impactou na criação de produtos inteligentes, né? E as limitações de sistemas atuais. E aí a gente vai ver o quão limitados somos e o quanto poderíamos estar à frente em termos de tecnologia computacional. Então, eu vou falar um pouco de limites computacionais, né? Então, assim, o conceito de incerteza, né, sempre esteve presente com a humanidade como um estado a ser evitado. Ninguém quer ter incerteza, né?
quando eu brinco com a minha esposa, né? Minha esposa às vezes faz uma pergunta, aí eu fico travado, não consigo responder, porque assim, tem tanta incerteza para te dar talvez para te dar uma resposta, e as pessoas te cobram principalmente esposa, né? Te cobram uma resposta precisa, que é uma informação precisa. E a precisão é um estado raramente encontrado, né, no mundo, né? Então, algumas das abordagens da incerteza aparecem, né? Falo aqui, né, desejado, né, para tomar decisões, então, ninguém quer tomar decisões com incerteza, traz insegurança, né, para quem convive em harmonia no sistema tratado com matemática exata, discreta, né? Quanto custa aquilo ali? Custa R$2. R$2 são 2 unidades, né? Agora, se eu perguntar qual é a temperatura dessa sala, né, talvez você fale que a sala esteja quente, outra que a sala esteja agradável, né? Alguém com um termômetro vai falar que está a 23 graus. Né? Então, essas informações são todas relativas. E talvez 23 graus para a convivência aqui entre os seres humanos seja bom, mas para um processo seja um grau de precisão ou incerteza insuficiente. Né? Um processo químico lá que precisa 23.332 acontecer. Né? E aí algumas das abordagens aparecem com aplicações de ferramentas estatísticas, né? A gente usa estatística para falar que tem um erro, né? Será que é uma tolerância, né? Tem precisão, tem um intervalo de confiança, né? E outras abordagens. Então, aí do Zimmermann, né? Coloca a incerteza implica em que, dada a situação, o indivíduo não dispõe de informação. Então, eu falei, não tem ainda o que dizer, né? Tanto quantitativa quanto qualitativa, apropriada para descrever, prescrever ou prever deterministicamente, né, ou numericamente, um sistema, seu comportamento, as demais características. Então, quando a gente está falando de futuro, o futuro gera diversos caminhos, percursos, possibilidades. Né? A quantificação da incerteza é um processo de avaliação baseado em diferentes métodos e modelos, né? Que podem produzir tanto um estado numérico quanto um estado linguístico. Foi o que eu falei. Como está a temperatura? Está boa, a sala está agradável, são percepções. Muitas das vezes, quando a gente está falando, quando a gente está usando linguagem natural, a gente não está pensando em números, né? Você não vai pensar... Talvez você use o número lá pelo limite do carro que você está dirigindo para não tomar uma multa, mas o teu amigo do lado vai falar, você está rápido demais, está devagar. O carro está freando. Né? Freia quanto? Muito, pouco, rapidamente, né? São termos linguísticos. Então, a teoria da probabilidade é uma das ferramentas mais utilizadas para tratar essas matérias matemáticas, mas não é suficiente. Como eu estou apresentando aqui, um conjunto de termos vagos, incertos, linguísticos, atrelados a percepções. Né? Por exemplo, o desejo é uma percepção. Vou mostrar mais na frente um algoritmo que foi feito há 10 anos atrás, completando 10 anos, que trouxe muita felicidade, mas que tratava o desejo. Né? E o que uma pessoa deseja é diferente do que outra pessoa deseja. Mas existem grupos de consumidores que possuem desejos comuns, né? Então a gente envolve isso. A incerteza total representa a incerteza, né? A agregação de todas as incertezas a um problema, a um contexto específico. A incerteza total deve concentrar todas as formas de certeza, aleatória, nebulosa, vaga, não específica. Né? A máxima incerteza é um caso de pura ignorância, não confiabilidade, certeza zero, né? Ou certeza, contém o máximo de informação, o máximo de confiança. E aí pode ser considerada numa realidade simples, né, de informação, mas à medida que a complexidade cresce, e a gente está falando de um mundo complexo que a gente vive, né, torna-se conceitualmente provável de ser atingido. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de propriedade intelectual, a gente está falando de processos jurídicos, a gente está falando de... Tem uma expressão que é comum no meio jurídico, fala bumbum de bebê e cabeça de juiz, ninguém sabe o que pode dar, né? Tem um pouco isso, a gente está lidando, em última instância, com incertezas. Né? E aí, como protetores de propriedade intelectual, como advogados, enfim, o que vai se fazer é reduzir todas as brechas de incertezas para conduzir para uma incerteza mínima, talvez
suficiente, considerado suficiente, para que você possa oferecer não vamos falar certeza, né? Mas alguma chance, alguma possibilidade mais concreta de defesa do seu cliente, né? Aí, por que a gente está falando disso, Fábio? Pô, de certeza, né? Porque isso é uma questão chave. E eu vou mostrar o quão duro nós somos ao lidar com a incerteza. Por isso que eu falo, hoje eu vivo num mundo de incerteza. E a gente vai trazer outros conceitos aqui que são interessantes nesse mundo, e que talvez numa palestra de 1h30 vocês não mas acho que vocês vão sair daqui pensando assim, e vão começar a perceber coisas ao redor, né, na realidade. E vão perceber o quanto nós nos distanciamos da realidade, de fato, que é o grande contraponto, acho que a gente tem que colocar. E aí, assim, aí vou passar rapidamente, né, os tipos de incerteza, vocês vão receber também o PowerPoint, o desconhecimento, ambiguidade, né? Vagueza, conflitos, parte linguística, que pode expressar diferentes níveis de acordo com fatores culturais, sociais, diferentes contextos, inferência, que tecnicamente é o julgamento de uma operação, né? E a maior parte dos problemas relacionados com a incerteza não pode ser conduzidos pela teoria da probabilidade, né? Ou por interpretação. Então, para o tratamento dessas incertezas, surgem diversas ferramentas, além do cálculo probabilístico, né? E aí tem a lógica fuzzy, que surge em 1965, né? Depois de uma teoria da possibilidade, da probabilidade imprecisa, né? E entre outras, né? Mas a teoria da probabilidade tem uma grande história, é amplamente utilizada na engenharia, né? A gente fala qual é a chance, né? E aí tem um autor que é bem interessante, já teve na UFRJ, que é o Timothy Ross, que tem um livro, Fuzzy Logic for Engineering Applications, está na 4ª edição. Sempre que a gente convida também, ele vem, já fez seminário, fez um evento chamado Rio Fuzzy Logic em 2017, esteve presente, que ele coloca, né, se a única ferramenta disponível, se a única disponível ferramenta for um martelo, então todos os tipos de incerteza parecem pregos, né? Então, ele destaca essa diferença da tipologia de incertezas, né? E aí coloca a incerteza na saída de um evento, a aleatoriedade, certeza da dispersão, variância, certeza sistemática, inclinação, um risco, né? Probabilidade, impacto, consequência, né? Confiabilidade, né? O sistema tem desempenho dentro de especificações de período específico. Então, um denominador comum para comparar e combinar diferentes quantidades ou complexidades, né? Então, a gente tem esse uso aí para tomar decisão, né? E a inferência geral, coletiva, né? A partir de uma amostra também que se utiliza na probabilidade. Métodos estatísticos, métricos, funcionais. Então, a gente está falando aí, né? Tudo envolvendo probabilidade para tratar incerteza. Aí, aqui alguns tipos, né? Eu retornarei às 18 horas, probabilística, provável que volte, né? Eu retornarei logo, vago, né? Logo, que é logo para mim, pode ser curto tempo, para outro pode ser meia hora, 1 hora, né? Eu retornarei em alguns minutos, nebulosidade. Eu retornarei cedo ou tarde, ambiguidade. Eu retornarei entre 5 e 15 minutos, não especificidade, mas estou te dando um intervalo, né? Em que eu vou retornar. E eu posso não retornar, desconhecimento. Então, já só para dar uma pincelada, né, em alguns tipos de incerteza, aí tem um quadro aí também que mostra, né, essa parte da nebulosidade, né, não especificidade, da ambiguidade, todos dentro desse subconjunto de incerteza. E aí, como dialogar com a incerteza, né? E aí, isso é interessante, porque em 65, quando Zadé propõe a teoria de conjuntos nebulosos, né? Não foi a primeira a dialogar, foi uma abordagem, né? O Łukasiewicz, né? Que foi polonês, já vinha desde a década de 20, foi ministro da Educação e vinha trazendo que deveria ter um tipo de abordagem dentro do conhecimento matemático que fosse
apresentado, por exemplo, na infância, já de forma diferente do que a gente vê de conjuntos, né? Principalmente na teoria dos conjuntos, onde a gente tem lá o conjunto, tem o pertence ou não pertence, né? Contém, não contém, está contido, não está contido, essa visão lógica, né? Que trata o mundo de uma forma binária, né? E aí a gente vê, por exemplo, que a gente vive num mundo onde as coisas são polarizadas, né? Nada mais tolo do que a polarização de maneira geral. A intolerância social, tudo surge em cima desse conceito polarizado, que ou você é ou você não é, né? Você pertence ou não pertence. Então, o Lukasiewicz já tinha proposto um modelo trivalorado, ou seja, que falava assim, não é barro e não é tijolo. Pô, se não é barro, não é tijolo, está no meio do caminho, né? Que já era assim, um avanço para essa visão. E aí o Max Black também, que é um filósofo matemático, né, já vinha falando dessa questão como exercício sobre a nebulosidade, né, sobre essa questão das incertezas, necessidade. Então, foi um dos primeiros a tratar isso também, né, em 1937. E aí, em 65, Zadelli faz um paper, não foi bem recebido, né? Como todo pesquisador, todo inventor, todo cientista, né? Em princípio, mas rapidamente foi visto como uma coisa bastante inovadora, que foi justamente a questão na qual ele coloca o conceito de pertinência, que ele passa a dizer assim, pertence ou não pertence, não é suficiente para transacionar essas operações. Você precisa saber o quanto pertence, né? E aí o quanto pertence gera aí uma questão filosófica, uma abordagem bastante diferente de tudo que a gente via de teoria de conjuntos, né? E isso é crucial. E eu vou falar por quê, né? Então, só para a gente seguir, né? O uso de pertinência abriu frente para uma grande quantidade de proposições, redesenhando por completo o pensamento moderno matemático, lógico e computacional. Então, é importante a gente pensar que a humanidade toma diversas decisões ao longo do tempo, né? Por exemplo, a gente usa combustível fóssil, a gente usa petróleo. Petróleo gera muito capital no mundo, mas a gente poderia ter usado hidrogênio. E lá atrás já tinha desenvolvimento de hidrogênio, né? Só que as coisas são atropeladas, chegam num determinado momento em que os negócios já estão desenvolvidos e você não pode simplesmente falar, vou voltar, né? E agora a gente está tendo uma necessidade até de mudar de matrizes energéticas, né? Com computadores foi parecido, porque o computador surge com a máquina de Turing como conceito. A gente viu lá o filme lá do Enigma, lá, né? Passou no cinema, tem a máquina lá que tratava de criptografia de mensagens, tudo. Ou seja, que já é um passo. E desde 1936, todos os computadores que a gente tem, esses que estão nas mesas, esses que estão em casa, que as pessoas estão assistindo, são baseados na máquina de Turing, que tem uma fita, né? É um hardware que recebe e ela é chamada máquina universal, flexível, justamente porque o computador pode assumir diversos papéis como máquina, né? Por isso que tem uma parte dura, que é a parte do hardware, e tem uma parte flexível, que é a parte do software. A partir do software, o computador pode virar um editor de texto, um editor de imagem, uma máquina fotográfica, uma máquina de videoconferência, controle numérico, né? Pode virar um elemento de comunicação, porque hoje os nossos smartphones são computadores. Então, isso muda tudo. E são processados em 0 e 1, ou seja, com uma linguagem binária. Então, por si só, isso já é um limite computacional enorme. E aí, em 65, quando surge, isso eu debato num capítulo de um livro publicado por um editor grego chamado Apóstolo Sirópolis, quando surge essa ideia de pertinência, na qual você poderia pegar e expandir o universo de processamento de um bit,
e hoje a gente está falando de computação quântica, né? Modernamente, estão falando de computação quântica, não é viável ainda, em termos, quer dizer, é viabilizado, mas não é comercialmente viável. Você não tem um computador do tamanho de um notebook ou de um smartphone quântico, mas a gente vai ter. Né? E aí eu vou falar mais para o final sobre a capacidade computacional desses computadores, que vão poder quebrar um certificado desse NFT em décimos de segundo. Por quê? Porque vai tratar a informação e vai processar a informação com, vamos dizer, um conjunto muito mais estendido do que o 0 e o 1. E de forma relacional também, relativa. Que é o que é. Por isso que eu falei que eu nasci num mundo, hoje eu vivo num mundo que a gente não vive mais. Porque a gente pensa em 0 e 1. Nós evoluímos em termos de processamento, né? A gente vive, só que a nossa mente processa como um dos melhores computadores do mundo, né? Não pensa, a gente não pensa assim. Então, por que a gente aprende a viver dentro de um contexto de 0 e 1? Então, nesse momento, tentar não estender mais, porque temos muitos slides aí ainda para passar, mas nesse momento, o mundo já tinha gerado uma profissão, por exemplo, de um analista de sistema, que era um cara que falava com uma máquina, uma coisa que na década de 60 você não... cartão perfurado, né? Interfaces super difíceis, homem-máquina, tudo. Empresas grandes consultorias mundiais já implementadas, distribuindo computadores, já fazendo processos, né? Automação de processos dentro das empresas, como regredir, né? Trazer e falar, nós vamos agora trazer um computador completamente diferente. Ninguém deu bola para isso, né? Porque já existia um mercado, né? E hoje a gente tem uma máquina lá de inteligência artificial que é vendida no site, que você bota em casa e que te escuta, e que já teve história que fez compras estranhas para o usuário, né? Porque falou, se ele vê isso e gosta daquilo, não sei o quê, então vou comprar, né? Enfim, mas que é baseado em 0 e 1, binário. Então, essa é uma questão bastante crítica, né? Nessa disruptura. E aí eu coloco aqui a questão, né, da realidade, essa realidade aproximada, desde de Platão, né, sobre precisão, né, quando fala do mito da caverna, e à medida que você se aproxima dessa realidade, aí você vê que ela tem diferentes delineamentos, que ela não é tão imprecisa, ela é muito imprecisa, mas não é tão cristalizada do jeito que você acreditava, né? Então, vou passar só essa questão do mito da caverna, né, pré-julgamentos. Então, o Russell, né, o Bertrand Russell já colocava em 23, né, toda a lógica tradicional habitualmente assume símbolos precisos, que símbolos precisos estão sendo empregados. Então, ele já enxergava essa necessidade de transpor isso, né? E o Zadé fala que nós devemos devemos explorar a nossa tolerância por imprecisão, né? Justamente porque começa a abordar essas coisas de uma forma relacional. Aí o Ross questiona, né, quantos dos problemas humanos necessitam de uma abordagem com precisão? Porque a precisão tem custo computacional, né? Custo de tempo, custo de apuração de dados de entrada, né? E aí, que nível de precisão é suficiente para você resolver uma questão, um problema, né? A engenharia, precisão é relacionada com grandes custos, pesquisa, desenvolvimento. Grande parte das decisões e das tarefas cotidianas não requer precisão elevada, né? Tomar pequenas decisões, você não precisa disso tudo. Então, uma tomada de decisão aproximada, ela é suficiente, né? Se você vai comprar um produto para colocar no seu estoque, e eu falo, esse produto vai sair muito, é melhor eu falar, né? Eu consigo caracterizar, não preciso dizer quanto, mas eu posso falar que vai sair muito pouco, não vai sair, de repente já é suficiente para você não comprá-lo, né? Então, passam a desempenhar esse papel relevante, a precisão e custo na tomada de decisão, né?
esta tensão desdobre-se em redução de custos relacionados a esforços computacionais, né? Resultados que pouco agregam ao seu fim. Então, a definição de qual nível de precisão nos é suficiente para resultados satisfatórios é um dos pontos fortes na escolha de lógica nebulosa como ferramental. Lógica nebulosa, lógica fuzzy, né? Na verdade, não é uma lógica que é nebulosa, é uma lógica que trata informações nebulosas, imprecisas, né? Esse nome também, o próprio Zader fala, pô, esse nome foi terrível, né? Mas também depois foi bastante reconhecido. E aí, para que a gente usa? Situações envolvendo alta complexidade, nos quais o comportamento não é tão bem compreendido, em situações que o resultado aproximado, muito, médio, pouco, suficiente, nada, né? É fornecido de maneira rápida, é requerido. Então, vou passar só para falar um pouco dos números fuzzy, são figuras geométricas, a gente não tem um número, se fosse um número comum, por exemplo, seria só um traço aqui, assim. Então, a gente tem um número com dispersões, a gente consegue processar regiões, tá? E vou mostrar um pouco a aplicação disso. Então, na verdade, tem um número que é um vetor com quatro valores, que representa uma figura geométrica, e entre esses valores, por exemplo, no trapézio, que são 4 valores, eu ainda posso endereçar ali por linguagem ao objeto, porque eu não tenho um computador fuzzy, mas eu tenho que fazer ele rodar como se fosse fuzzy. Por exemplo, uma função, né? Dependendo, poderia ter uma curva diferente de uma questão linear, né? Mas, de uma maneira assim, geral, os números trapezoidais, os triangulares, eles já são capazes de executar o processamento de uma forma muito robusta e te dá uma informação que você fala, olha, essa informação é extremamente precisa, mas eu sei qual é a quantidade de incerteza que ela está carregando. Que é diferente de eu te falar, ó, não é como um livro contábil, que você vai pegar lá e vai falar, olha, entraram tantos reais, no final do dia tem que ter tantos reais no caixa, né? Somado com o que tem lá na bandeja, quanto entrou e quanto foi processado. É uma maneira diferente de se processar as coisas. Eu vou mostrar como o mundo tem essa questão, né, de precisão e certeza. Então, a gente tem os números CRISP, a matemática passa a ser, então, estendida, né? Então, tudo que vale para a matemática que a gente aprende na escola também vale para fuzzy, né? Só que aí a gente divide a matemática tradicional, CRISP, ou a matemática fuzzy, incorporando. E aí usa uma função de pertinência chamada, que é esse mi grego aí, essa letra grega, né? Que, na verdade, é uma função de pertinência de um elemento a um conjunto. Então, ele não é pertence ou não pertence. Ele tem um pertencimento, né? Eu posso ser um jockey desse tamaninho, entrar no time de basquete, onde todo mundo tem 2 metros de altura, e eu falar que eu tenho uma pertinência 0,1 para alto e 0,9 para baixo, por exemplo. Você comparar os conjuntos extremos, né? E aí eu vou passar, a gente, basicamente, esse é o conceito de fuzzy. Acho que é mais importante que vocês entendam o conceito filosófico e abordagem que eu estou falando do que matematicamente, vai estar no material, né? Mas, basicamente, a gente pode reduzir o intervalo entre 0 e 1, e aí eu não estou falando se é 0 ou 1, mas infinitos valores entre 0 e 1 que podem ser explorados, né? Aqui essa imagem poderia ser melhor, tá? Porque eu poderia ter aqui a borda, porque faz uma zona aqui de, vamos dizer, de transição, que seria aquela abordagem da função lá, mas poderia ser, por exemplo, só que se eu fizesse aqui, talvez a gente não visse de forma tão clara, né? Então, basicamente, eu tenho um pertence ou não pertence, e aqui eu tenho um que olha, realmente pertence, né? Esse aqui tem uma gradação de pertencimento até o momento que ele não pertence. Então, eu tenho uma transição nessa visão, né, matemática. Tem todas as operações que a gente vê de conjunto, né, de união, interseção, complemento, né? E aí vem um exemplo, por exemplo, né, que já desafia
a lógica binária, né? A matemática, a abordagem de conjuntos clássicos. Esse copo está cheio ou está vazio? O que vocês acham? Quem está aqui, quem está em casa? Mas na metade não existe dentro do teu computador ou dentro do seu sistema de conjuntos. Mas ele está aí, ó, desafiando a matemática. É. Professor, piada de advogado, né? Está cheio, está vazio, o que você quer que seja? Eu convenço o juiz. Sim, sim. Então a gente pode fazer um concílio. Vamos tô conciliar. professor. Vamos entrar num acordo. Né? Melhor um bom acordo, né, do que uma sentença ruim. Né? Então vamos lá. Exatamente. O que você quer do copo? Beleza. Mais alguém aí que é vazio? Alguém que é cheio? Cheio. Tá bom. Esse copo está cheio e está vazio. Tipo aquele gato do Schrödinger, né? Que se eu abrir, ele está morto, mas se eu não abrir, pode ser que ele esteja morto. Ele, na verdade, ele pertence aos dois conjuntos de cheio e vazio. Né? E aí eu poderia dizer, olha, esse está vazio. É certo que ele está vazio. Aí, como certo, se não tiver nenhuma gota, aí essa precisão, mas podemos dizer que de forma simplificada é certo, né? Certeza máxima que ele está vazio. Aquele está cheio, poderia estar cheio até vamos dizer, até a boca, mas ele está cheio. E esse está meio cheio, meio vazio. E aí eu tenho funções, ó. Para o conjunto cheio, esse copo tem uma pertinência 0, mas tem uma pertinência para vazio de 1. Então ele está cheio de vazio, né? Certo? Lá no canto já é o contrário. Então, eu estou tratando dos extremos. E no meio? No meio eu tenho um copo meio cheio e meio vazio. Então, esse copo tem uma função de pertinência para o conjunto de copos vazios e para o conjunto de copos cheios. É complexo? É estranho, né? Estranho. Eu costumo dizer que é estranho mesmo. Mas a realidade é assim. Né? A realidade é assim. E aí, como tratar a realidade diante de referências, né? Então, a matemática que a gente usa passa a descrever um mundo por pertinências. Né? Se a gente pensar em política, em gênero, em raça, em tudo, você vai ver que não existe esse extremo total. Quer dizer, até existe, né? Mas eu digo assim, mas a maior parte dos elementos dos conjuntos não estão nos extremos. Eles estão nesses locais intermediários entre os limites. Então, a gente tem que ter uma matemática para lidar com isso. E isso muda tudo. Muda tudo, muda o processamento de informação, muda... a partir do momento que o computador tem um alfabeto, como eu falei, além de 0 e 1, ele ganha um potencial computacional enorme, né? E toda a indústria que a gente tem, tudo que a gente tem, basicamente está processado. Então, ele não em 0 e 1. Então, a gente emula hoje um computador que é mais parecido com o nosso cérebro, mas que tem seus limites, né? Embora a gente ache que o computador pode tudo, meu computador novo, tem um processador, tantos processadores, a gente está explorando cada vez mais, né? Capacidades computacionais, gigabytes de informação, mas se o bit tivesse assumisse múltiplas posições dentro de um alfabeto, além de incompleto 0 ou 1, nós teríamos diferentes possibilidades. Então, assim, como funciona em termos gráficos, mostrei lá nos números fuzzy, ninguém entendeu muito bem, porque falou aquele monte de triângulo, trapézio. Então, assim, aqui tem, por exemplo, parece uma gravata borboleta, né? A demonstração de conjuntos extremos, cheio e vazio, e como a pertinência cai, né? De repente, aqui nesse momento, eu tenho uma pertinência desse tamanho, né, para o conjunto de cheio, e desse tamanho para o conjunto de vazio. E aí eu consigo representar diferentes estados de pertencimento de um elemento para conjuntos ou para vários conjuntos. Que aqui a gente está falando entre dois conjuntos extremos, mas eu poderia estar trabalhando com N
Então, estou falando de um processamento relacional, né, que faz comparações com diversos conjuntos e que alguns realmente ele vai ter pertinência zero. Mas eu ainda vou complicar mais, professora. Ainda vou falar da diferença ainda de ausências, tá? Porque existe diferença de ausência. Então, por exemplo, como aqui só mostrando uma tabela de relações, temos computacionais matriciais de forma muito simplificada, né? O quanto uma maçã pequena tem de uma maçã pequena, pertence a um conjunto de maçãs pequenas. E aí, à medida que ela vai se distanciando daquela característica, ele vai perdendo a pertinência. Mas a maçã grande pertence um pouquinho, como o idoso também pertence do conjunto jovem, um pouquinho, né? E ele deixa de pertencer ao conjunto de jovens e passa a pertencer mais, cada vez mais, no conjunto de idoso, né? A gente poderia usar isso para a temperatura, para o que você acha que é bom, para o que você acha que é barato ou caro, porque se eu mostrar, de repente, um produto aqui, cada um de nós escrevesse num papel aqui o quanto acha justo pagar por aquele produto, é possível que a gente tenha um extremo, né, um intervalo bastante grande, se não for um produto suficientemente conhecido, né? Porque hoje a gente entra na internet, você não vai comprar, vai sair na rua, vai olhar lá, passar na frente da loja, vai olhar o produto e vai falar, olha, vou comprar, me deu uma vontade louca e eu vou pagar o quanto for. Não, provavelmente você vai fotografar o produto, vai olhar na internet, lá no Google Lens, você já tem uma ferramenta que vai te mostrar que aquele produto custa 10%, 15% mais barato daquilo que está ofertado lá. E imediatamente você vai mudar a sua decisão de consumo. Então, a internet também pasteuriza e cria. E agora a gente está passando por um momento muito complicado, porque os preços estão loucos, né? Por quê? Porque a gente está com um processo de inflação, e aí você entra no supermercado, né? O cara fala, compra ação da empresa tal. Eu falo, pô, vou comprar frango, porque mês passado estava 10%, 15% mais barato. Eu congelei dentro do meu freezer, tirei agora e já ganhei 20%, 30%, né? Então, essa mudança inflacionária de preços está tirando a nossa percepção de relativização para tomar decisões, o que é barato, o que é caro. Mas isso não tem nada a ver com a lógica fuzzy, só tem a ver com essa oscilação em percepção, e isso tem a ver com o que a gente está falando. Então, por exemplo, os conjuntos fuzzy para esses que eu poderia comparar, né, e falar, olha, a pequena, a grande, cada um delas seria representado por um conjunto. Essa ideia da lógica fuzzy dentro dos valores que a gente tem visto de NFT, que é algo que ninguém consegue chegar. Por que chegou aquele valor mesmo, né? Então, quando a gente pensa num quadro, numa pintura, ela de um artista morto, né? Supondo, ela é única. É a lógica da escassez que gera o preço. No NFT tem um pouco isso, nesse mundo digital tem um pouco isso, mas não é essa a mesma lógica. Dá para a gente pensar numa aplicação da lógica fuzzy aí para esses valores, para chegar a esses valores? Eu vou mostrar uma aplicação para mercado normal, mas o NFT não deixa de ser um produto, e aí quanto mais procura, né, quanto mais demandado maior o preço. Ao mesmo tempo, se ninguém valorizar aquilo, não vai, né, vai perder valor. Então, em última instância, as leis de mercado econômicas tradicionais regem. Agora, tem como a gente medir. E aí eu vou mostrar mais à frente. Vou caminhando para a gente prosseguir aqui. Aí eu só estou mostrando a questão de uma matriz, né, representando. Então, você tem um vetor, né, a linha ali que representa aquele conjunto que eu mostrei anteriormente, 0, 0, 1, 3. Então, matematicamente, dentro do computador, dentro do sistema, a gente representa assim. E uma abordagem, né, da nebulosidade. Você tem a realidade, por exemplo, a natureza, o estado lá. Aí você tem uma descrição, que já é uma percepção daquela natureza, né, com o uso de linguagem, com a subjetividade da avaliação individual, porque vocês, quando estão contando para outra pessoa o que na verdade, a gente está atuando como um informante. Pode ser um informante especialista, pode ser um informante, né, com diferentes níveis também de conhecimento para avaliar aquilo. Então, já entra uma incerteza logo ali na frente, né?
Aí eu botei o informante com as suas experiências, cultura, dogmas, conceitos e métodos, né? Conhecimento e métodos. Aí vem a fusificação, que é essa conversão desses termos linguísticos. O que é caro, o que é barato, por exemplo, a gente está falando de preço, né, de valor. O que é caro, o que é barato, né? Quais são esses limites? Vou converter isso em funções matemáticas, intervalos, com transições entre esses estados, que é nada ficar caro assim, de repente, ele vai ficando caro e vai deixando de ficar barato, né? Aí o processamento, que é feito por essas matrizes, inclusive abstratas, eu vou falar um pouco de matriz abstrata, utilizando ferramental de cotejo, modificadores, regras se, então, né? Se eu faço isso, então aquilo, né? Se aqui está quente, ou seja, caiu, a temperatura foi acima, por exemplo, de 28 graus, então o compressor do ar-condicionado tem que armar, né, e refrigerar a sala. Então começa a trazer decisões automatizadas para esses produtos, para sistemas, né? Então, ela é extremamente criativa, por isso que eu, como produtor cultural, consegui desenvolver bastante coisa dentro do Lógica Fuzzy. Claro que tive que desenvolver competências como matemático também, né? Eu falo que sou produtor cultural, aí fala, o cara é produtor cultural e lida com matemática. Não, você tem que desenvolver as competências para trabalhar dentro do teu campo. Mas a parte principal, que é a parte filosófica, a parte de compreensão de linguagem, que é a parte de razoabilidade, ser razoável com as coisas, entender, essa minha habilidade foi fundamental, né? E aí, vejamos alguns casos revelados por Cosenza, né? Aí foi que eu falei, o sistema, antes estava falando de tratamentos de aspectos naturais, cunhados sobre a observação e a necessidade de expandir também essa base lógica na experiência prática. Cosenza é economista, né? Trabalhou muito com localização industrial, tomada de decisão, planejamento. E aí ele percebeu logo, né, essa questão, né, mas não restrita somente a oferta e demanda, como, né, ofertante e demandante, mas que também o instrumental matemático, mesmo o fuzzy, também não respondia a todas as questões que levou a ele, como pesquisador, desenvolver uma metodologia chamada modelo Cosenza, que é hoje vamos dizer, um grande produto dentro da UFRJ, né, da COP, chama COP Cosenza, a gente brinca que é Poli Cosenza também, porque ele também faz parte da Poli, então tem essa rivalidade, mas é o modelo de Cosenza, né? E aí ele fala de diferentes tipos de ausência. Por quê? Porque computacionalmente, quando você coloca um zero e divide por zero, né, ou tem um zero no numerador ou um zero no denominador, a gente aprende o quê? Que pode ser zero, pode não dar nada, né? Tem diferentes implicações. E aí, quando você joga dentro de um cálculo, por exemplo, matricial, para escolher, por exemplo, uma região que vai receber uma indústria, né? Aí acontecem essas distorções, porque se você tem um zero, tanto na oferta quanto na demanda, você divide um pelo outro, e aí você não consegue atingir um nível de oferta, vamos dizer, de atendimento a uma necessidade. Uma localização industrial, você tem uma necessidade da indústria e você tem uma oferta de um local. Por exemplo, você não vai botar um centro de distribuição onde você não tem um ramal logístico, onde não tem uma estrada, onde não tem nada. Então, ele trata o seguinte, se o demandante solicita algo que o ofertante não tem, então, eu preciso, para botar minha indústria ali, de uma estrada. Não existe estrada, né? Olha, é uma situação. Agora, se eu peço, por exemplo, neve, e o ofertante tem neve, se eu não peço uma coisa que o ofertante tem, eu estou botando um zero na demanda e eu tenho um número diferente na oferta. Então, eu vou penalizar uma região que tem mais do que eu estou pedindo. E também tem esse caso, né? Que eu não peço e o cara também não tem. Vai, professora. Igor, o que os clientes pedem para o Mercado Livre que o Mercado Livre não tem? Agora eu te peguei. Usa o Fuse. Né? Essa situação parece simples, mas é bastante complexa, porque você vai penalizar, por exemplo, localidades
simplesmente porque dentro do cálculo computacional, estou falando isso porque ele fez um cálculo para 4 diferentes tipos de planta, né, para zonas de plantio. O programa biodiesel brasileiro tinham zonas de plantio de óleo de mamona, tinham plantas de esmagamento, refino e tratamento da glicerina, que é a expurgada do processo, né? E aí ele analisou cerca de 50, vamos dizer, 50 atributos, né, fatores locacionais para cada planta dessa, em 1.876 municípios, todo semiárido nordestino. Fez o planejamento para Petrobras, né? Então, assim, computacionalmente, a gente está falando de diversas posições de atributos, 50 fatores, computacionalmente é uma questão enorme. E aí, se você não tem esse tratamento de diferenças entre ausências, né, você perde ou penaliza determinadas regiões que podem ser exatas para você, né? E aí ele conta uma história muito interessante, que ele fala que ele estava em Cambridge, e aí o cara falou que escreveram lá que a palestra dele era diferenças de zero, entre zero. Aí falou que chegou um inglês para ele, muito educado, porque os ingleses são muito educados, e falou assim: para mim, zero é zero e nada é nada, e isso é uma grande besteira, né? Falou de grosso modo, né? E aí ele perguntou para o inglês, ele falou assim: vou te mostrar que são diferentes, né? Aí falou assim, você olhou para a mão do inglês, era casado, e perguntou assim: tem alguém que você ama, que lhe faz bem, que você gosta que esteja perto de você, né? Pois aí, tem. Aí, está aqui? Não, não está aqui. Aí ele foi lá e botou, né, zero. Pessoa que ama. Ele falou: você tem algum desafeto, algum inimigo, alguém que você tem aversão e que na sua vida? Tenho. Todo mundo tem. Aí ele falou: está aqui? Ele falou que ele foi discreto, mas falou: não. Aí ele foi e colocou lá: inimigo, né? Aversão, zero. Aí, em vez de ele perguntar se aqueles 2 zeros eram iguais para ele, ele perguntou: essas 2 ausências são iguais para você? E aí falou que o inglês ficou, porque numericamente botar um zero ali iguala as 2 diferentes ausências. Bom, vou passar, acho que já misturei, né, bastante aqui a cabeça para a gente andar também nessa questão. Aí, dentro do PowerPoint está citado isso, a questão do nulo, do vazio e do zero de fato, né, o zero com a posição numérica, o vazio como um conjunto capaz de ser preenchido, porque se eu não tenho uma estrada para um centro logístico, eu posso criá-la, então, com investimento, e eu posso tornar um espaço que tem plenas competências para ser candidato a partir de um investimento em uma estrada num local perfeito para isso, para um centro logístico, né? E tem o nulo, que é uma questão mesmo de nulidade, né? Que não tem validade nenhuma ali. Coloco isso dentro, vocês podem ler depois com calma. Falar um pouco do algoritmo do desejo, que lida com preço, né? Esse algoritmo foi o algoritmo que ganhou esse nome, não fui eu que dei esse nome, na verdade foi a mídia, não foi a comunidade científica, foi a grande mídia, a partir de algumas notas que saíram na Globo, na Flávia Oliveira lá, que botou lógica na moda, em que a gente fez uma categorização de produtos de varejo dentro de uma empresa do fashion business, lá que participava há 10 anos atrás, quando as feiras de moda eram presenciais e que efervescente no Rio de Janeiro, a Marina da Glória, em outros locais do Rio, né? E aí a gente fez uma caracterização de produtos para prevenir a formação de estoques de encalhe, porque em moda você lança uma coleção que tem um preço cheio e dali a 3 meses ela está com uma obsolescência percebida, ou seja, ela perde valor, que é da coleção anterior e não vai... E aí você tem uma renúncia de vendas, né? E um erro de precificação que pode atuar, porque a gente sabe que ninguém resiste a uma pechincha. Então, se você tiver um preço justo para um consumidor, você vai vender. Se for barato, então, pode ser até que ele, dependendo da elasticidade do produto, pode ser até que ele compre mais 1, 2, 3, a partir de um pequeno estímulo, né? Então, a gente fez isso num momento
com ausência de séries históricas, porque um vestido estampado você basicamente tem naquela coleção, é diferente de uma camisa, por exemplo, branca, como eu estou usando, como você está usando. Nós somos um pouco mais conservadores nessa situação, né? Mas principalmente a moda feminina, acessórios, está muito sujeita a tendências, né? E aí você tem essa percepção de perda de valor rápido, e aí, como você está desenvolvendo protótipos e tem que lançar aqueles protótipos, você tem mais ou menos, dentro da indústria da moda, na época a gente fez o estudo, 30% que eram apostados. Você tinha que escolher se fabricava ou não aquele produto, ia jogar no mercado, a partir de uma percepção de venda numérica ali da própria feira, que tratava com o mercado atacadista, e aí, se aquilo não tivesse uma boa performance comercial, virava um encalhe, e encalhe é uma questão indesejada, porque você passa 6 meses gerando um protótipo, gasta uma grana, né, investe capital para produzi-lo, e aí depois ele vira um estoque, e aí até o estoque tem custo, né? E aí, se você joga ele também no mercado, dependendo da estratégia. Então, a gente fez uma abordagem, né? Eu queria saber o quanto produzir de cada item da coleção, e aí eu até brinco, porque eu falo, olha, essa é a pergunta mágica, né? É o resta um da prateleira, né? Porque quando você tem um na prateleira, você fala, olha, vendeu tudo, atendi perfeitamente a demanda, sobrou uma peça, eu tenho um medidor. Quando some o produto da prateleira, olha, a oferta não foi suficiente para cobrir a demanda desse produto. Mas qual é o tamanho dessa demanda, né? E aí tem taxas de velocidade de venda, o pessoal do Mercado Livre, quanto a isso, eu sei que estão muito avançados, né? Em relação ao varejo, avançou muito. Mas uma das primeiras pessoas a ter essa percepção de rotação de estoque, talvez tenha sido o Ortega da Zara, né? Que criou essa concepção de microcoleções, e aí lida com essa coisa da percepção do consumidor, que foi na loja, não encontrou o produto, tirou, e aí voltou à loja e o produto não está mais lá. Na verdade, ele não foi vendido, ele só foi movido de uma loja para outra, né? E aí, como ele era um caixeiro viajante, os algoritmos de caixeiro viajante são bastante complexos, né? Ele tinha essa experiência, então ele fez fortuna, né? No momento, e soube também utilizar as ferramentas que foram surgindo, tanto para análise logística, como computacional, como de estratégia, né? Então, essa foi uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, no caderno de economia, e aí eu não sou economista, não sou engenheiro, mas eu ainda estava no mestrado, foi um momento de muita responsabilidade, porque as pessoas me fizeram diferentes perguntas, e foi muito rico também, porque eu pude colocar o modelo que estava sendo desenvolvido à prova, né, de todos os argumentos, e também aprendi muito com todo tipo de aquisição, e saiu no dia 16 de setembro na primeira página da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, né? Então, teve um impacto bastante grande na mídia essa questão, e era uma questão simples, só estava abordada, na verdade, num problema interessante, né? E com um ferramental diferenciado. E qual é o diferencial? Olha, aí estão os extremos. Você tem um produto, a gente lida com essas metodologias de quadrante, né? Eu detesto isso, porque eu não vivo no mundo dos quadrantes, eu vivo num mundo em que não existem esses quadrantes, embora em determinados momentos a gente tem que dividir uma pizza, você vai lá e corta a pizza em quantos pedaços você acha, né? Mas se o produto é uma batata podre, é um diamante. Essa era a grande pergunta que a gente queria fazer, né? E a resposta que a gente tinha era que, ele pode ser a batata podre e o diamante, né? E aí eu não estou nem entrando na questão se o produto ele tem segmentos, né? Porque a gente sabe que tem segmentos, né? Por exemplo, um casaco que tem um preço na região nordeste do país, para o sul vai ter outro preço, porque o sul é frio, por questões geográficas, questões de cultura, tendência. Então, você começa também a segmentar. Hoje a gente tem ferramentas de análise georreferenciadas que vão possibilitar, né, todo tipo de recorte para dizer, olha, eu tenho uma demanda ali por tantos produtos, então eu não preciso dar um corte, por exemplo, 50%, aquela liquidação, o gerente ficou louco, passou no shopping, está lá 50% em todas as vitrines, porque você pode simplesmente mover, como o Ortega sugere lá na Zara, e levar para um local onde as pessoas efetivamente valorizam e têm potencial para absorver aquela oferta de produtos.
E aí essa questão que a gente coloca lá, do copo cheio e vazio, né? Ele pode ser um diamante, pode ser uma batata. O negócio é o quanto ele é um diamante, né? E aí a gente fez esse atributo através de um índice de atratividade. O trabalho que é de mestrado tratava esse índice de atratividade, a desejabilidade do produto, o quanto desejável. Só que desejável também é relativo, porque, né, desejável para todo mundo, né, para uma grande parte das pessoas. E aí, se você for explorar em termos de conjuntos nebulosos, você vai segmentar cada vez mais, né? E aí, aqui, por exemplo, um exemplo, né, geral de atributos, né? Você pode pegar um produto, você pode tratar da desejabilidade, mas da cor, do preço, a versatilidade, né? Se for um produto de moda geral, se for um produto, por exemplo, um vestido de festa, você não vai querer ter versatilidade, né? Uma modelagem, desempenho, se ele é raro. Então, por exemplo, um NFT, ele pode ser raro, ele pode ser numa série de 10 mil, né, para um universo de 1 milhão de consumidores. Então, nobreza, exclusividade. Nós pegamos alguns desses, não pegamos todos esses, porque a partir do momento daquela reportagem, vamos dizer, bancos entraram em contato, institutos de pesquisa, fabricantes de aeronave, enfim, calçados. Perguntar mais uma coisa? Sim, por favor. Vou usar o nome midiático, né? O algoritmo do desejo, ele é usado nas redes sociais, por exemplo, para nos estimular a comprar tal coisa, ou estou viajando? Muitas ferramentas de BI que têm aplicações similares. Estou falando de um trabalho de 10 anos atrás, né? Mas não esse, dessa forma. Mas eu acredito que em 10 anos as coisas são muito rápidas, né? Mas em termos de desenvolvimento, quando você está tratando dados, Big Data, informações, você está fazendo isso, está refinando segmentos, grupos de consumidores que gostam mais, gostam menos, né? Essa tomada de decisão, por exemplo, para essa aplicação, foi num ambiente de moda, dentro de um stand, porque a gente tinha visitantes que entravam lá e que a gente poderia, assim, não vai comprar nada, mas deixa alguma coisa, né? Faz uma avaliação da nossa coleção. Então, a gente tinha a oportunidade, por exemplo, de um estilista de outra coleção avaliar a nossa coleção e falar, esse cara é estilista, aquele é representante comercial, vendedor atacadista, aquele é influencer. Na época não tinha muito influencer, não, né? Mas já tinha, né? Vamos dizer, as pessoas que trabalhavam em cima de moda e faziam a crítica de moda, né? E aí a gente separou alguns e falou, olha, o que é bom? Por exemplo, o preço. O preço alto é bom para a fábrica, mas é ruim para o cliente. Quanto mais alto o preço, se a fábrica consegue vender, é bom. Mas então, a gente tinha um conjunto de termos. Então, quando eu dou um preço para um produto, para uma blusa, e falo, olha, custa 89, o cliente me responde, é coerente. Ou então, está barato. E aí eu tinha estatística, mas tinha contabilidade fuzzy também, para dizer, olha só, esse produto ele precisa mudar de categoria. Se ele mudar de categoria, eu trouxer lá um outro produto para cá, foi visto barato, e baixar esse produto para uma categoria de preço mais barato, talvez eu venda o dobro do que eu estou esperando. Então, a gente tem que... Agora, veja o que eu estou falando. Talvez a gente venda. Não pode... Tudo tem certeza. Mas o que a gente está fazendo é quantificar desejo e minimizar a incerteza. Porque não dá para a gente sair de uma feira, pegar uma lista de produtos de venda e falar, olha, a gente vai fazer 2,5 vezes o que a gente vendeu na feira e é isso que vai ser, com 300 itens num varejo. Você vai quebrar. E muitos quebraram, né? A gente sabe que sobrevivência de empresas de moda, principalmente varejo, você ter uma empresa de 35 anos, como a Hedley Cantão, eu encontrei o Peter Simon, que foi um dos fundadores, dei parabéns para ele, porque eu falei, cara, é muito difícil, né? Então, as marcas, elas sobrevivem, geralmente têm uma vida mais curta, né? Por conta disso, por conta de competências de gestão. E aí o mercado segue, como eu falei do petróleo, como eu falei da computação, o mercado segue práticas comuns e aí perde, né, no longo prazo, vamos dizer, e sofre com isso, paga um preço por isso. Então, basicamente, isso é da reportagem, aquela questão que você colocou, do que é muito caro, barato. Então, se você tem pouca oferta, então, e muita demanda, realmente o preço vai subir. Então, foi basicamente uma avaliação que a gente fez
colocando incerteza naquelas opiniões todas, e contabilizando aquelas incertezas todas. E a gente usou, na época, o tablet, o iPad 1, né? Então, essa parte toda de concepção, as pessoas, os compradores, eles também avaliavam, né, a desejabilidade, o índice de atratividade daquele produto. 10 minutos. Vou correr, então, hein? Vou passar, então, agora para a parte, né? Aqui, basicamente, como o algoritmo foi feito, questão que a gente conseguia contabilizar retorno esperado por produto. Essa foi uma outra aplicação que foi para a Fundação Roberto Marinho, né, que a gente fez, que foi uma avaliação em cima de projetos subjetivos, de impacto, de investimento em projetos de educação, tá? No qual a gente desenvolveu uma avaliação de itens pessoais, profissionais, sociais, desses atributos, né? Tem todo o framework aí também, eu vou passar rapidamente. A gente dividiu em regiões, o estado de Pernambuco, avaliamos 23 mil alunos, em cima de uma amostragem de 3.424, dispersos em toda essa região do estado, com projetos educacionais da Fundação Roberto Marinho. Fizemos um algoritmo que a gente usou a percepção de mudança dos estudantes e a percepção de importância das questões que estavam no questionário para a transformação. Então, a gente usou, na verdade, o peso como o peso dos professores com a resposta dos alunos e fizemos uma agregação. Em termos, são os números fuzzy, né? Então, a gente gerou gráficos que são pentágonos, assim, para avaliar grupos escolares, todas aquelas escolas, todos os alunos. A gente não identificou nesse nível do aluno, para não identificar o aluno, mas o grupo, a turma, né? Como eles se sentiam transformados pelo projeto. Então, é um tipo de contabilidade que é bastante difícil, porque é subjetivo. E aí, impacto em projeto, por exemplo, social, é difícil você contabilizar. E a gente conseguiu, através de lógica fuzzy, marcar. E aí geramos um mapa assim, né, que já falava, olha, aqui tem alguma coisa que vocês precisam dar atenção, porque está discrepante ali também, na zona de Recife. Então, vamos atuar nesse projeto para melhorar esse índice. Vou evoluir para a gente tentar cobrir todo o conteúdo, né? Isso foi uma tomada de decisão que também está explicado aí, eu vou passar rapidamente aqui para a gente... O piloto a tomar uma decisão que ele não tem condição de tomar ali, não tem condição de calcular ali na hora. Então, vou passar, mas basicamente a gente analisou toda a questão dos custos de voo e dos custos do tempo, que uma aeronave chegar num aeroporto atrasado tem custos diversos, além de perder conexões todas, de parque, de logística, de planta aeroportuária mesmo, para abastecer, para limpar uma aeronave, descarregar. Então, isso precisa estar afinado. Então, a gente, para evitar multas e para evitar penalidades, a gente fez um índice que ele controla a trajetória da aeronave em termos de acelerar mais, e aí contabiliza se eu estou gastando mais recurso em combustível para recuperar aquele tempo para evitar aquela penalidade em terra. Então, ele está fazendo uma tomada de decisão econômica dinâmica, né? E aí a gente fala aqui dos custos de atraso, eu botei todo o material aí, e, enfim. E quanto mais tempo passa dentro de um voo para você tomar essa decisão, menor vai ser a sua janela de tomar decisão, até um ponto que vai ser irrecuperável. Aconteceu com o avião da Chapecoense, né? Que o cara poderia ter pousado, o piloto poderia ter tomado a decisão de pousar em algum aeroporto dentro do trajeto e realizar um reabastecimento. E ele já tinha feito aquele trajeto diversas vezes, só que cada voo é único, porque você tem condições climáticas, de vento, de tudo, e aí teve o problema, né, da queda, né? E a gente desenhou todo o framework, né, no que vai do mínimo custo de combustível ao mínimo custo do tempo, e fizemos esse cruzamento com uma tomada de revisão em cima dos momentos de voo da aeronave,
usamos esses conjuntos de lógica fuzzy, que você tem uma zona desejável, e ele fica medindo o quanto essa aeronave está, em termos de atraso, em termos de uso de combustível, se distanciando, né, dessa zona desejável. E aí ele vai inferir se tem que fazer uma decisão mais rigorosa ou menos rigorosa. Tem um sistema de regras nebulosas, sistema de inferência, uma matriz de tomada de decisão. Aí são os números fuzzy aplicados lá. E aí ele mantém a aeronave em termos de custo e atraso dentro dessa zona verde. Isso pode parecer simples, mas é bastante complexo, e a vida das empresas aéreas depende disso, porque mais ou menos 30% do custo operacional é em cima de combustível, hoje até mais, porque o custo de combustível está bastante elevado pelo mercado, né? E aí tem essa superfície de tomada de decisão. Esses são os livros que saíram em 2021 que eu participei, esse que eu falo dessa questão da intolerância e o quanto nós nos distanciamos. Esse está tratando basicamente esse algoritmo. E aí, para discussão, temos 3, 4 minutos para discutir. Então, aí eu falo, desde 65 a maneira de processar dados ganhou um novo ferramental, mas os processadores que utilizamos ainda processam dados como binário, limitando suas capacidades computacionais. Na década de 80, aí vem a parte de propriedade intelectual, que é absolutamente relevante, que a gente está falando de disruptura e de inovação, mas na década de 80, o Japão registrou mais de 2.000 patentes de produtos que tomam decisão inteligente. Então, isso impactou, por exemplo, na competitividade da indústria japonesa quanto a americana mundial, que é videocassete, televisores, câmeras, sensores, metrôs automatizados, elevadores, carros que trocam a troca de marcha. Inclusive, tem uma questão interessante. Você sabe que o câmbio automático que a gente tem veicular foi inventado por brasileiro, né? Pouca gente sabe disso. Eu dou aula na engenharia mecânica, eu falo isso para os alunos, eles ficam, mas como assim? Vão lá, eu falei, vai googar, vai procurar, né? Então, é um caso típico de gestão de patente, né, de propriedade intelectual, porque a gente paga, a gente não tem, até hoje, você compra um carro, se for um carro básico, a gente não tem câmbio automático, né? Então, isso fez com que surgissem vários produtos inteligentes, e, como eu falei, o nosso ar-condicionado inverter, essa tecnologia que não desliga o compressor, que é mais econômico, porque ele toma decisão em cima de várias questões. Essa questão é relevante. O uso de inteligência artificial vem sendo implementado, né, em 2 grandes caminhos, pelo uso de aprendizado de máquina, que a gente ouve muito falar de machine learning, né, tomada e aprendizado automatizado, e o machine learning ele pode chegar no resultado, mas ele não deixa por onde ele chegou nesse resultado, né? E o outro seria por sistemas experts. E aí, por exemplo, a Justiça Brasileira, teve um edital do CNJ, que depois de escrever 5 páginas, eu resolvi não participar do edital, né? Porque vem querendo implementar inteligência artificial e aí segue esse uso de machine learning. Eu falei, olha, se a gente tem os melhores juízes, os melhores técnicos, os melhores especialistas, por que a gente não ensina para o computador, como se ele fosse uma criança, como diferenciar uma petição inicial de um documento? E aí a abordagem do edital sugere aprendizado de máquina. Eu falei, eu vou botar máquina para ler uma biblioteca inteira jurídica de processos, isso aqui, para refinar e aprender passo a passo. Para mim, não faz o menor sentido. Eu acho que a inteligência artificial ela deve ser embarcada e em sistemas de rede, como a gente acabou não falando das redes, mas o bom sistema é o seguinte, você tem um processador muito, muito leve, muito enxuto, que só faz uma classificação e joga aquele dado para frente. Então, você não precisa ter um poder computacional de um supercomputador, né, que são caros, gastam muita energia, ou de, por exemplo, isso aí é uma discussão que a gente vem tendo agora, por exemplo, a questão dos NFTs, do blockchain, o consumo energético é enorme. Então, como esse metaverso vai sobreviver no mundo real, né? Fechando e abrindo cadeados com um poder computacional enorme, né? Então, a gente precisa de um computador quântico mesmo para, né? Então, assim, essa questão é relevante, porque aí eu falo, olha,
querem implementar, mas eles nem sabem o que é inteligência artificial e como implementar. Deveriam viver na academia em vez de contratar uma consultoria, porque uma consultoria vai entregar aquilo que eu falei do petróleo, que eu falei da computação, vai entregar um barco correndo já, né? Um produto de preferência pronto, mas não vai pensar numa visão estratégica de como chegar no sistema inteligente mesmo. E aí eu sou muito preocupado, né? Porque ontem mesmo saiu uma notícia do Zuckerberg que foi tratado por um chatbot de forma, né? Porque a gente está entregue no ente virtual, né? Então, presenciaremos, né, grandes transformações na inteligência artificial na medida que os computadores quânticos sejam viabilizados comercialmente. Bom, desculpa a extensão do meu tempo, não sei se eu estendi tanto, mas obrigado e fico aberto aí para tentar esclarecer dúvidas. Nenhum problema com o tempo, eu agradeço demais ao professor Fábio, que está aqui conosco. Professora, eu só tenho que ser sincera, a plateia, na sua grande maioria, é de advogados. E, infelizmente, a gente tem a cultura, não fui bem em matemática na escola, vou fazer direito. Estou mentindo? Não. Né? Se tivesse ido um pouquinho bem acima da média, 6, 6,5, teria feito administração, economia, mas como tirou 5, foi fazer direito. Então, acho que tem uma dificuldade em que pese, eu tenho certeza que eles vislumbraram os advogados, mas a gente também tem os não advogados, principalmente o pessoal do NPI, que está nos assistindo, os engenheiros, etc. e tal, do SEBRAE, mas para nós, mesmo sendo advogado, fica claro a importância, né, no uso dos métodos, no uso da ciência, nas tomadas de decisões, inclusive no nosso dia a dia da advocacia, né? E como ele colocou, no sistema judiciário. No dia a dia nosso da advocacia, me corrige. Por exemplo, usarmos um método, né, estudarmos um método para passar para o nosso cliente se ele deve ou não demandar. Vale a pena demandar, entrar com a ação, todas aquelas questões, né? Como demandar, a gente estava discutindo aqui nas aulas anteriores que muitos dos gamers, muitos do pessoal desse novo momento, não, ele está usando a minha marca, ele está difundindo, a pirataria é bom para mim, mas depois tem uma consequência, se ele tem método aqui. Mesmo no empreendedorismo, né, do SEBRAE, usar isso que o senhor explicou tudo aqui para a gente, para o SEBRAE estar estimulando o empreendedorismo diante de métodos, né, de demanda. Adianta eu estimular ser um empreendedor de blusa de lã, talvez lá no Nordeste, ou mesmo aqui, né, no Rio de Janeiro, a gente está já vivendo essa situação. Então, na tomada de decisões dos órgãos do INPI, né, vamos estimular a questões de patentes, ou vamos estimular a desenho industrial, qual é a habilidade, qual que é o desejo, se eu estiver falando errado, você sempre me corrija, do brasileiro para a proteção da propriedade intelectual. Então, a gente tem que aprender a usar métodos, e a gente foge quando vê número. E quando vê número com letra, pior ainda, como foi aqui, né? E com certeza. E com certeza. Tem certeza. É. Mas uma questão que eu acho assim, crucial, eu apresentei por figuras, não apresentei por equações, mas que a gente tem um potencial muito grande de comparação, né, entre estágios. Por exemplo, a gente falou aqui um pouco antes aqui da palestra da professora Fernando sobre patente, processos, decisões, né? Como é que você compara, por exemplo, uma patente com a outra em termos de similaridade? É porque é parecida, é um julgamento, e aí a gente tem esse instrumental que é capaz, em termos de utilidade, em termos de decisão, de falar, olha, ela é muito similar, né? Bastante similar. Outra questão está ligada também que a gente tem uma discrepância entre a realidade que a gente vive, da prática, e da jurídica. Vou dar um exemplo, crimes virtuais. A gente não tem nem legislação suficiente para
A gente está esbarrando, está encontrando, então a gente vai ter muito a evoluir nessa questão, né? E aí, em termos de patentes, de propriedade, em termos de regulação mesmo, a gente vai ter esse desafio, né? Eu costumo dizer que a gente tem como ferramenta de fuzzy capacidade de hierarquizar, classificar de forma, por exemplo, seleção de tecnologia. Muitas das vezes a gente tem um investimento, você tem uma capacidade de investimento, tem uma utilidade, tem um nível de maturidade tecnológico, e aí você tem que falar, olha, por exemplo, pega uma agência de inovação que tem 200, 300 processos para correr, quais que são prioritários, quais que precisam correr antes, né? Dado que a gente só tem um investimento limitado, como é que a gente caracteriza quem que vai, né? Então, você tem condição tanto de incorporar essa percepção de especialistas e falar, olha só, um super especialista diria para a gente fazer assim, furar neste local aqui que vai dar petróleo, né? E quanto impressões de informantes. Então, assim, é um método bastante flexível e eu entendo, assim, que, como eu falei, né? Hoje eu vivo uma realidade que é diferente, mas essa realidade, a gente está imerso nessa realidade, né? E a gente observa aspectos com impactos sociais, comerciais, econômicos, né? Todos, e que são frutos dessa discrepância ou dessa visão de que o mundo é binário. Exatamente. Aqui para eu pegar um pedaço, ele falou assim, olha, mas o NFT vai destruir o computador quântico em 2 minutos. Eu falei, gente, rasga o curso inteiro agora. Não, tô brincando, tô brincando. Energia, é muito processamento, né? E aí, se a gente tiver uma... Só para ter uma ideia, se a gente, em vez de ter 0 e 1, tivesse, por exemplo, 10 posições possíveis, se fosse numérico, fosse um bit lá, assumisse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seria elevado a 10 o potencial do mesmo processador, de 8 bits, de 16 bits. Então, né? E tem tudo aquilo que você está comentando. Por exemplo, essa onda cripto, né? Minerar é algo muito complicado, né? Do ponto de vista de sustentabilidade. O recurso energético que se gasta é imenso. Por isso, por exemplo, eu tenho até um artigo sobre isso. A ideia do nosso prefeito de atrair empresas ligadas ao cripto para mineração é inviável no Brasil, até porque aqui no Rio de Janeiro não tem energia, aqui é quente, é por isso que fica lá para gastar pouco, é muito, muito caro, então tem que sair repensando. Placa de vídeo, né? O mercado de placa de vídeo foi inflacionado pelo mercado de criptomoedas. Você vai comprar uma placa de vídeo, dependendo da placa de vídeo, tem placa de vídeo de 25 mil reais, né? Porque estão sendo todas utilizadas para esses processamentos, as GPUs, né? Que tem um impacto extremamente grande, né? Mas a questão é que, na medida que você tenha computadores mais poderosos, essas chaves elas podem ser quebradas. Claro que estamos falando de incerteza do momento atual, né? Tudo vai evoluir em termos legais, em termos de tecnológicos, né? Então... E a China não vai invadir Taiwan porque a gente precisa das placas. Vai porque eles querem controlar o mercado de placas? Eu diria mais que isso. Acho que hoje o mundo ele vai ser dividido em 2 grandes blocos, eu vejo, pelo menos eu vejo assim. E aí tem questões bem além disso. Bem além disso. A gente está falando aqui de metaverso, de tudo, mas a gente tem fome no país. Exato, a gente tem problemas sociais. Eu fiquei olhando a palestra da professora e falei, eu vou ser um excluído desse grupo, porque eu não vou comprar um boné de não sei o quê. No mundo, eu não consigo comprar nem no real, né? Então... Tem que pôr meu boné aí. Eu comprei o boné, vai ter que pôr para todo mundo ver. É uma discussão profunda, que se a gente for examinar, a gente tem outros tipos de problemas, né? Bom, mas eu vou abrir. Alguém aqui no presencial com alguma pergunta? Senão eu monopolizo aqui. Bem, bom dia, muito obrigada pela explicação de um tema tão complexo, né, mas também tão importante no nosso cotidiano, né? Eu gostaria de referir mais sobre a parte que você falou do algoritmo, que seria para identificar desejos, né? Eu gostaria de saber se esse tipo de algoritmo ele também é utilizado já para estabelecer métricas de precificação.
de novos produtos. É. E se isso é utilizado também para precificação de propriedade intelectual? Assim, o que eu diria é o seguinte, primeiro a gente tem que pensar, o que eu apresentei foi para um ferramental matemático diferente, mas a gente está falando de uma abordagem oferta-demanda de mercado, né? Então, lá na empresa do Mercado Livre, o cara sabe, quando começa a ter um pedido muito grande, por exemplo, dá um exemplo em aviação mesmo, né? Você entra lá para comprar uma passagem na Copa do Mundo, a passagem vai estar extremamente cara, é demandada, tem uma restrição de frota, tem uma restrição de posições, né, para passageiro, e aí é natural que esse preço seja elevado, porque os passageiros vão disputar. Nós fizemos alguns estudos, por exemplo, para espetáculo. A Broadway fez esses estudos de oferta e demanda, porque tinham espetáculos que tinham ingressos que ficavam com lugares vazios e tinham espetáculos que simplesmente esgotavam muito rápido. Então, essa oferta, naturalmente, o mercado regula isso. Então, é feito. As ferramentas de BI utilizadas podem ser feitas de forma mais precisa, talvez com um custo computacional mais baixo, na medida que você tem milhares de operações por dia para lidar com servidores. Então, você pode ter um custo computacional mais enxuto. Porque não adianta você calcular, por exemplo, um sistema por exemplo, de entregas, de rotas, de alguma coisa, que vai te dar vai levar 2 dias calculando, 3 dias calculando. Você precisa daquilo para o dia seguinte. Então, talvez aí seja o espaço onde eu posso dizer que a computação flexível pode auxiliar em redução de custo computacional, porque você vai conseguir processar coisas, agrupar e processar coisas com esforço computacional, com fardo computacional bem mais leve. Tá? Mas já é feito. Isso que você está falando de regulagem de oferta e demanda é feito desde o passado, assim, quando surgiu o mercado, o cara falou, olha, eu não vendo por menos de tanto, então você vai ficar com o produto, aí fica lá encalhado, até que chega um momento alguém paga aquele preço, né? Então, isso acontece no mercado de ações, né? Você bota lá a sua ordem, você vê que eu estou querendo muito pela minha ação, o mercado está pagando menos, mas vai chegar num determinado momento que vem uma notícia, uma informação, e tem aquela corrida por aquele ativo e aí chega naquele preço. Mas teria, assim, uma notícia de algum exemplo, por exemplo, na área de marcas, assim, de precificação, utilizando sistemas, assim? Olha, a gente fez consultoria nessa época, para algumas empresas que aplicaram, né? O que aconteceu foi que a gente acabou não ficando muito na questão de moda, entendeu? A gente acabou utilizando essa ferramenta, vamos dizer, de avaliação e de tomada de decisão, como eu mostrei em outros segmentos. Então, por exemplo, de localização industrial, o professor Cossena já tomava, já usava para tomar de decisão. A gente fez essa da Fundação Roberto Marinho, esse aplicado para aviação também foi um exemplo. Então, tem um trabalho da Maria Emília Andrews, junto com César Andrews, que era para localização, por exemplo, usava para localizar o ponto em que iria fazer uma incisão no cérebro para operação de tumor, ou para uma tomada de decisão de pequenos robôs. Então, a gente, na verdade, tem aplicações em diversos segmentos, né? Com a mesma lógica, a lógica fuzzy e com sistemas de regra, if-then, ou então com separações. Valeu. Obrigado a você pela pergunta. 3 online, vamos lá. Depois a gente vai ter que encerrar um pouquinho, porque a surpresa que eu falei não vai rolar. E aí, para a gente começar a retomar 1h30, tudo bem, Igor? Para ter um respiro? Pode falar, Rafaela. Oi, Fábio, parabéns pela palestra, foi ótima. E eu queria saber a sua opinião se as ferramentas de inteligência artificial baseadas em lógica fuzzy, elas padecem da mesma
dificuldade com relação à qualidade e volume de dados, né, que são os principais desafios quando a gente usa IA baseado em machine learning. Ou seria uma forma exatamente da gente suprir esse, na verdade, ponto fraco, né, do uso de machine learning? Pois é, assim, sobre machine learning, não estou de maneira nenhuma condenando machine learning. Machine learning tem suas aplicações, são extremamente eficientes para reconhecimento de padrões. Na verdade, as aplicações devem ser complementares. Mas aí tem um antropólogo francês chamado Clotaire Rapaille, que ele vinha há um tempo atrás fazer umas postagens que eu achava interessantíssimo, que falava da ignorância artificial. Talvez a ignorância artificial seja pior do que a inteligência artificial, né? Porque na medida em que você tem uma popularização, né, você tem a ferramenta, você tem condição de desenvolvimento, mas nem sempre ele está embarcando parâmetros para tomar decisões de maneira correta. Então, isso fica extremamente... Então, a gente vê essa proliferação, o próprio... Estou falando, mas empresas como o Facebook, como foi noticiado lá, usou o chatbot que tratou o cara, o proprietário mal, né? Então, assim, existem vários exemplos, né? O que deve ser feito é que essa proliferação é natural, porque à medida... Eu costumo comparar quando os computadores domésticos começaram a ter CorelDRAW, e aí todo mundo virou designer, ou então quando as máquinas fotográficas digitais, todo mundo virou fotógrafo, né? E aí você tem o profissional de fotografia, que era um cara, ou designer, que tem uma concepção diferenciada, embora use a mesma ferramenta, né? Porque eu tenho um bisturi, que eu posso entrar na sala de cirurgia e operar alguém, né? Então, esse é um fato relevante. Então, esses desenvolvimentos de inteligência artificial, eles passam por isso, e aí nem sempre é aplicado da melhor maneira. Eu lembro que eu tinha uma aluna que ela era comissária de bordo. Na verdade, ela fazia a escala dos comissários de bordo. E aí, uma vez, eu perguntei para ela, falei, mas como é que você faz isso? Porque isso é extremamente complicado, né? Tem gente que tem umas comparações de origem e destino, a pessoa está em trânsito, restrições legais pelo próprio sindicato, pelo tudo. E aí ela falou, não, eu tenho software, eu jogo lá as coisas lá, e ela me dá a resposta. Mas aí depois eu tenho que mexer em tudo. Tipo assim, o software dá um meio caminho e ela ajusta na mão. Eu falei, então deve ter alguma coisa errada aí, né? Tipo, então, muitas das tecnologias que a gente recebe, principalmente as que não são desenvolvidas aqui, são caixa preta. Então, isso é um problema sério para a gente, porque caixa preta você não tem como colaborar, não tem como desenvolver. Então, a partir do momento que você sabe, consegue interagir. Então, a gente tem muitos problemas do que a gente considera, e às vezes, como cliente, a gente compra como uma solução de inteligência artificial, e ela não é inteligência artificial, né? Embora, e outras coisas a gente adquire sem saber que está adquirindo inteligência artificial. Deu o exemplo do freio ABS, do ar-condicionado que você coloca lá, 23 graus, ele mantém, fica aquele... Não é porque ele está simplesmente mantendo dentro da temperatura, ele está verificando uma série de parâmetros de umidade do ar, né, de energia, consumo energético e tudo. Espero que eu tenha respondido, né? Obrigado pela pergunta. Na verdade, é exatamente o ponto. Como superar os desafios da caixa preta, entendeu? Eu acho que você pegou bem. A caixa tem que ser aberta, né? A gente precisa saber o que tem na caixa. Esse é o gargalo, ela está sempre fechada. Sim. A gente consome coisas fechadas. Por exemplo, tem muita gente que a gente teve a proliferação desses equipamentos de inteligência artificial que tocam música, não posso falar o nome, porque senão eu posso ser até processado, vou precisar de todos os advogados dessa sala, mas que eu acho extremamente perigosos, porque à medida que você coloca o microfone aberto dentro da sua casa, né, ele está ouvindo tudo, ele está jogando para um servidor em nuvem, ele está agregando informações suas, desde a hora que você acorda, a hora que você dorme, tudo que você fez, e de perto todo mundo tem defeito. E aí, como é que a gente dialoga com isso? Será que a Lei Geral de Proteção de Dados vai nos proteger disso? Né? Mas será que isso está valendo lá naquele servidor que está lá no outro lado do mundo? Né? Então, a gente tem que ter bastante
consciência, né, desse uso dessas tecnologias. Tem uma última pergunta aqui do Anderson. Ele perguntou, eu vou ler porque ele está sem microfone. Não, tranquilo, obrigado. Posso ler? Ele falou, o professor mencionou que mais de 2.000 patentes de produtos inteligentes foram depositados no Japão em 2000. Mas, decorridos 20 anos, em 2021, o Japão não se encontra entre os 10 países mais inovadores do mundo. E ele pergunta, o que houve? Bom, aí tem várias questões, né? Eu não sei qual é a rentabilidade dessas patentes. Até hoje, a gente não usa, por exemplo, mais videocassete, a gente não usa... Mas muitas das marcas, né, japonesas, elas quebraram o mercado mundial, né? Seja, por exemplo, você pegar de relógios suíços, tecnologia de quartzo, depois digital, Seiko, Oriente, enfim, as marcas japonesas, elas ganharam muito mercado e acabaram com o mercado suíço. Você pegar, por exemplo, o mercado de moto, aí não é só por conta da inteligência artificial, né? Também questão de processos, gestão lean, enxuta. Pegar o mercado de motos, a Harley-Davidson, basicamente, moto americana, uma das últimas sobreviventes. Agora, se eu perguntar aqui na plateia, uma marca de moto japonesa, vai falar Kawasaki, Yamaha, Honda, enfim, somos capazes de falar algumas, né? A Suzuki, já falei 4, né? Então, eu não sei realmente o que aconteceu, mas o que eu posso dizer é que a tecnologia lá foi bastante diferenciada e na década de 80, 90, impactou bastante no mercado. Agora, o Japão é um país bastante pequeno, né? Tem várias limitações em termos de espaço, território. O que ele tem para vender é patente mesmo. Ui, desculpa, como a gente teve alguns problemas, sempre tem, né, nesse modelo híbrido, a gente vai retomar a 1h30 com o Igor, né, e a Paula, do Mercado Livre, para conversar com a gente vai começar 1h. Então, vamos atrasar aí para poder ter um fôlego para almoçar. Pessoal, não esqueçam os de casa e os daqui podem usar o QR Code, de responder o nosso Exdunc, também tem a avaliação diária das apresentações. Eu sei que hoje está com bastante coisa para vocês fazerem de casa, mas a gente precisa desse feedback de vocês para continuar fazendo o Summer Course cada vez melhor. Fábio, muito obrigado. De forma alguma. Mas eu quis trazer, pelo menos, assim, uma contribuição no sentido para abrir a mente da gente. Exatamente. Possível, né? Aquilo, né, que você estava comentando, do edital da inteligência artificial, do CNJ, né, a bandeira do FUCS, da análise econômica do direito, mas... Tá, o que é tudo isso? Como usar tudo isso? Como fazer tudo isso? Tem que ser, mas a gente tem que saber, não é só falar, lançar ideia e jogar, a gente tem que se arriscar a entender minimamente, ou pelo menos, se a gente não consegue entender, porque a gente fugiu da escola, nós advogados, né, das aulas de matemática, pelo menos saber aonde buscar o profissional para nos orientar. E é aí que existe a academia, é aí que existe o FRJ e tantas outras grandes universidades. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes,
e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!